Turma, todo mundo conhece um cunhado, um primo, que diz que desmatamento da Amazônia, inflação, mortes violentas, culpa do Bolsonaro. E você que está aí vendo esse programa, não conhece uma pessoa assim? Luan, afinal, é culpa do Bolsonaro ou não? Boa noite, Hélio. No Brasil é comum atribuir a culpa de tudo à figura do presidente. E parece que isso se acentuou durante o mandato de Jair Bolsonaro. Em 12 meses, por exemplo, a inflação acumulada medida pelo IPCA atingiu em julho 10,07%. É culpa do Bolsonaro? O Banco Central aumentou a taxa básica de juros para 13,75%, maior nível desde 2017. É culpa de Bolsonaro? Em 2021, o desmatamento chegou a 15 mil quilômetros quadrados, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. É culpa de Bolsonaro? Mas também há boas notícias e nem sempre tão bem comunicadas pelo próprio governo. A economia, por exemplo, deve crescer 2% em 2022, 4 vezes mais do que era esperado pelo mercado e medido pelo boletim Focus no início do ano. Isso é mérito de Bolsonaro? E a taxa de desemprego no Brasil, que chegou a 9,4% em abril desse ano, menor patamar desde outubro de 2015, é mérito de Bolsonaro? O Brasil também registrou em 2021 o menor número desde 2007 de mortes violentas, que é medido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É mérito de Bolsonaro? Não há dúvida que o presidente da República manda muito do Brasil, mas até que ponto os acertos são méritos e os erros são deméritos dele? Linha de fogo dessa semana é com Roberto Mota, engenheiro, ex-consultor do Banco Mundial e ex-secretário do Estado do Rio de Janeiro. Tem culpa o Bolsonaro? Olha, eu acho que um presidente da República, ele tem algumas funções, algumas responsabilidades que têm impacto. Talvez a primeira delas seja transmitir o espírito do governo, né? Transmitir uma visão de mundo, transmitir uma motivação para as pessoas. Nesse ponto, o presidente Bolsonaro, eu acho que desde muito tempo a gente não vê um presidente com uma visão de mundo tão clara, tão específica, e eu escolho, desses assuntos todos, um exemplo, uma área que é a que todo mundo sabe que me interessa mais, a segurança pública. O presidente Bolsonaro é o primeiro presidente da República que eu possa me lembrar que tem coragem de exprimir uma posição moral muito firme em relação ao crime. Que o presidente Bolsonaro diz, com outras palavras, claro, que o criminoso tem que se dar mal e que antes de se preocupar com criminosos presos, a sociedade precisa se preocupar com as vítimas deles. Eu acredito, por tudo que eu acompanho na questão de segurança, que essa posição firme do presidente Bolsonaro foi responsável, já no primeiro trimestre de 2019, por uma queda de 24% no número de homicídios no Brasil. São milhares de vidas que foram salvas por uma posição moral explicada, colocada de forma clara, que inevitavelmente influencia a ação de agentes públicos por todo o país. Pois bem, mas desde o início do governo, o presidente tem protagonizado uma série de episódios que têm uma ampla repercussão midiática, como logo no início do governo, quando ele perguntou em seu Twitter o que seria Golden Shower, ou, por exemplo, declarações sobre a morte dos brasileiros diante da Covid-19, ou até mais recentemente, quando ele promoveu uma reunião com embaixadores de dezenas de países para denunciar sem provas o sistema eleitoral. E esse tipo de comunicação dá munição aos seus adversários muitas vezes. Que nota que, na sua opinião, você daria para a comunicação de Jair Bolsonaro na presidência? 10. O presidente Bolsonaro é um comunicador instintivo. O presidente Bolsonaro talvez seja o primeiro presidente, de novo, na minha memória, que não tem um aparato de comunicação, que não tem uma máquina de marketing, que não tem um marqueteiro, que não tem cadeias de televisão encarregadas diariamente de promover a sua imagem. Quem faz a comunicação é o presidente Bolsonaro. Ontem nós vimos um exemplo
que deve ter estabelecido algum recorde mundial. Nós vimos 500 mil pessoas assistindo uma live do presidente durante 5 horas e meia. A última vez que eu verifiquei o número de visualizações, já passavam de 6 milhões. O presidente sentado numa mesa, batendo papo, contando caso, contando piada, espontaneamente. Os adversários do presidente não precisam de nenhum tipo de munição. Eles tiram munição do ar. Eles tiram munição das coisas mais triviais. A esquerda brasileira, desde que o presidente Bolsonaro veio ao poder, está engajada num comportamento que eu acho que é justo algumas pessoas classificarem como quase suicida, porque é a busca incessante de uma narrativa que contrasta cada vez mais com a realidade que a gente vê. Então, a minha nota para o presidente Bolsonaro é a maior possível. Eu acho que ele é um fenômeno. Como todo mundo, como todo ser humano no planeta, o presidente não acerta sempre. Ele é o primeiro a dizer isso, o que faz dele um fenômeno maior ainda na comunicação. Mota, você deu 10 para o presidente da República, mas nós tivemos diversas realizações do governo, e aqui eu vou citar algumas, né, que foram aprovadas com protagonismo do governo, juntamente com o Congresso Nacional, como o Marco do Saneamento Básico, a Lei da Liberdade Econômica, marcos legais importantes que trazem mais segurança jurídica e que estimulam a atratividade de investimentos, como o marco legal das ferrovias, da cabotagem, reformas como, por exemplo, da Previdência, que nós tivemos em 2019, mas muitas dessas conquistas, elas não ficam um pouco escondidas e ofuscadas por essa verborragia do presidente? Não, elas ficam escondidas pela decisão consciente de uma associação de veículos de mídia que até criou um brand próprio, né? É o famoso consórcio de veículos de mídia. No meu tempo, eu sou o mais velho daqui, no meu tempo consórcio era para você comprar carro, para você comprar moto, você não tinha dinheiro, você entrava no consórcio, pagava um pouquinho todo mês e aí sorteavam, às vezes você ganhava um carro, né, uma moto, e a sua vida amorosa melhorava estupendamente. Aliás, é uma coisa que mudou hoje muito, né? A atual geração não liga muito para carro. Mas é esse bloqueio da imprensa, é o bloqueio da mídia, que chega, em alguns casos, a ser ridículo. Você abre as manchetes dos jornais, e a melhor expressão disso é a despiora da economia. Tá? Eles criam até um vocabulário novo para fazer o máximo possível para evitar dar qualquer notícia boa. Se esse governo estivesse adotando o mesmo modus operandi de irrigar os veículos de comunicação com a quantidade de dinheiro que os outros governos fizeram, provavelmente essas realizações que você citou ali estariam nas primeiras páginas dos jornais todos os dias, porque só uma delas, vou pegar só uma delas, o Marco do Saneamento. O Marco do Saneamento tem um potencial de transformação do Brasil, que é uma coisa inacreditável. Pela primeira vez, você tirou um monte de entulho jurídico que impedia que empresas privadas entrassem no mercado de distribuição de água e coleta de esgoto. O potencial de geração de empregos, de atração de investimentos, de melhoria, principalmente das pessoas mais humildes, isso daria infinitas reportagens, matérias, documentários. Nada disso acontece. Por quê? Por causa de uma decisão consciente, expressa todo dia em termos cada dia mais patéticos, de atacar o presidente, de minar a sua posição, de criar uma narrativa que, em alguns momentos, em alguns veículos, eu acho que chega a ser criminosa, porque ela obscurece de tal forma a realidade que ela cria um mundo paralelo, no qual algumas pessoas vivem. Então, a gente tem o Brasil real, que acontece na nossa frente, e o Brasil do consórcio dos veículos de imprensa. Mota, eu concordo com você, a gente já até discutiu aqui no Linha de Fogo algumas vezes acerca dessa
postura bastante crítica da imprensa em geral, da maior parte dos veículos de comunicação, de forma ativista em relação ao governo Bolsonaro, mas você não acha que ele deveria dedicar um pouco mais de tempo quando ele tem espaço para defender essas realizações econômicas do governo? Eu acho que ele faz isso na linguagem dele, do jeito dele. O presidente é um comunicador excepcional. Eu ando muito por esse Brasil e eu converso com todo tipo de pessoas. As pessoas me abordam na rua. Eu nunca recuso conversar com alguém, trocar 2 dedos de prosa. As pessoas entendem, as pessoas humildes têm essa percepção. Mas essa barreira que existe hoje na mídia é muito forte. Eu vou dar só um exemplo para você disso. Essa lei de improbidade administrativa, essa mudança que foi feita na lei de improbidade administrativa. Ela tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Ela está sendo apresentada na maior parte da mídia só de forma negativa. Eu já tentei explicar várias vezes, do ponto de vista de quem já exerceu uma função pública, quais são as situações que acontecem, que expõem um gestor público a ser processado por improbidade administrativa ou por uma série de outras razões, sem que ele tenha feito nada de errado, e como que essa nova lei de improbidade administrativa ela ajuda a reduzir a insegurança jurídica. A dificuldade da mídia de entender isso é gigantesca. Então, se o presidente Bolsonaro tem dificuldade de explicar algumas coisas, tá? A mídia, cuja razão de existir é explicar essas coisas, está hoje presa a uma narrativa que impede que ela consiga, né, cumprir aquilo que é o cerne do seu papel. Entender o fenômeno, o fato, digerir aquilo ali e trazer as informações para o cidadão comum. Porque se ela não fizer isso, para que serve a mídia? Bom, ao que tudo indica, nós vamos ter uma disputa presidencial bastante acirrada. Se o presidente tivesse adotado uma fala um pouco mais mansa, mais comum entre políticos mais tradicionais, na sua opinião, ele estaria mais tranquilo em relação à reeleição ou não? Claro que não. O presidente Bolsonaro surgiu como um fenômeno que ele surgiu e, por isso, teve 58 milhões de votos, porque ele é o que ele é. Ele responde a anseios da população que nenhuma outra figura política hoje responde. Eu acompanhei de perto o nascimento do fenômeno Jair Bolsonaro. Basta a gente lembrar que no início de 2018 ainda se considerava o Alckmin imbatível nas eleições, porque o Alckmin tinha a máquina do PSDB. Eu me lembro de ter essa conversa com diversos gurus, me dizendo, Roberto, eu nem pensava ainda no presidente Jair Bolsonaro, tinha vários outros competidores. E o que esses gurus marqueteiros diziam é: ninguém tem nenhuma chance porque o Alckmin tem a máquina do PSDB. E aí, fast forward para 2022, está o Alckmin no palco com o Lula gritando: volta, Lula! Volta, Lula! Então, esse é o tamanho do gap que existe entre a realidade das ruas e a capacidade de formulação, de articulação da nossa classe dirigente. Eu acho que nunca ficou tão exposto esse gap. Tá? Hoje existe, Luan, dificuldade das chamadas classes pensantes até de conseguir articular certas coisas, porque o nosso vocabulário ele ficou tão prejudicado, diminuído, né, pela polícia do pensamento, os fiscais de debate, as agências checadoras de fatos, pelo politicamente correto, o nosso vocabulário foi mutilado pelo politicamente correto. Então, a maioria da nossa classe pensante hoje, ela tem à sua disposição para articular as suas ideias um número muito reduzido de possibilidades. Isso é uma grande perda para o Brasil.
Felizmente, estamos aqui nessa conversa e ainda existem espaços para a gente começar o resgate dessa grande perda que o Brasil sofreu. Me conta uma coisa, a gente no Brasil hoje está vendo uma série de gente que não era propriamente de esquerda, e que não é gente superficial ou meio burrinha que vai cair fácil em narrativa, mas é gente que odeia, como você sabe, o presidente Bolsonaro. É um ódio visceral, psicótico até, de gente que até a gente pode conhecer, a gente conhece, sem dúvida, você conhece alguns que tem isso. Aqui você atribui isso, Roberto? Por que de repente existe um ódio tão grande ao presidente Bolsonaro? Eu acho que há, pelo menos, Hélio, duas explicações rápidas que não exigem tanta reflexão aí. Porque eu já fiz essa reflexão. Então, eu tenho duas respostas na prateleira. A primeira é de algumas pessoas que viram os seus projetos de vida serem destruídos. É gente que achou que em 2018 ia ser presidente da República, né? Porque, afinal, eu sou banqueiro, eu fiz MBA em Harvard, eu tenho centos e tantos milhões de reais na minha conta, eu tenho formulações incríveis para o Brasil, eu vou ser presidente da República. E aí, quem ganhou as eleições foi o capitão do Exército, Jair Messias Bolsonaro. Então, eu acho que tem um grupo daquelas pessoas que perderam o lugar da história. E nunca mais vão ter essa oportunidade, né, de ser presidente da República. Passou por elas. Isso inspira um ódio que não tem fim. Eu tenho certeza que na sua cabeça deve estar vindo à mente agora, pelo menos uma dessas figuras. A outra, que é da qual eu encaixo várias pessoas que eu conheço e que até eu respeitava até pouco tempo, embora nunca tivessem tido um alinhamento tão grande de ideias comigo, são pessoas que compraram essa pauta, com a melhor forma de descrever aqui, uma pauta left-lib, uma pauta progressista. É um grupo, Hélio, que o Gustavo Maltache, não sei se você conhece o Gustavo Maltache, né? É um dos maiores talentos do Brasil. O Gustavo Maltache é uma mistura de Roberto Campos com Paulo Francis, com Olavo de Carvalho, enfim. O que o Gustavo diz o seguinte: na frente dessa oposição rábica contra o presidente Bolsonaro, tem uma elite urbana que exige que a sua forma de pensar e o seu estilo de vida sejam obrigatórios para todo o Brasil. E aí eu vou dar só mais um pequeno exemplo que, para mim, é símbolo de tudo isso, né? É o pessoal que acha que o símbolo máximo da liberdade é o baseado. Então, a maconha tem que ser liberada, mas como a maconha não é liberada? Mas que coisa atrasada, que coisa mais fascista a maconha não ser liberada. Tá? E aí morre qualquer possibilidade de discussão, porque você tenta apontar, né, tudo que está envolvido nessa questão das drogas, né? E eu gosto dessa questão porque não é uma questão fácil, há várias formas de se abordar, mas tem uma forma que é claramente errada, é você achar que os seus padrões morais ou civilizatórios têm que ser obrigatórios por lei para todo mundo e não há discussão, e se você discutir comigo, você é fascista, né? A gente poderia também entrar numa outra questão que eu acho que a gente não tem tempo aqui, mas que pode ser resumida no seguinte fato: é o ativista rábico que coloca orientação sexual como foco de todas as questões, né? É como se fosse o marxismo sexual. E, ao mesmo tempo, briga pelos vagões privativos para mulheres no metrô, porque senão as mulheres vão ser importunadas pelos homens. E, olha, uma vez, eu entrei com a minha filha, ela tinha 4 ou 5 anos. Eu resolvi entrar num vagão exclusivo para mulheres no Rio de Janeiro, porque eu estava com a minha filha de 4 anos e o metrô estava cheio. Eu quase apanhei dentro do metrô, do vagão do metrô.
E eu dizia, mas eu estou com a minha filha aqui, mas não importa, você é homem. Então você tem os vagões exclusivos de mulheres no metrô e os banheiros onde todo mundo pode entrar, porque essa história, né, de gênero é besteira, o que você resolver é o que você é. Então, eu dei só 2 exemplos aqui de 2 pautas, né? E quando você tem um político que se coloca de forma clara e coloca uma visão do mundo que, para essas pessoas, pode parecer não sofisticada, né? Cara, maconha é crime. E, by the way, essa é a minha posição, né? Maconha é crime, maconha é droga, faz um mal terrível. Eu sou a favor da proibição, entendo perfeitamente as implicações disso, ainda assim acho que esse é o melhor de todos os mundos, ou menos pior de todos os mundos, né? Essa visão, então, se choca com a dessa turma e produz neles a única reação que a esquerda aprendeu a ter nas últimas décadas, que é uma reação de destruição do adversário. Não tem meio termo. Você não concorda comigo? Você é fascista. Você tem que ser destruído das piores formas possíveis. Roberto, muito obrigado pela entrevista. Sempre um prazer estar contigo. Prazer foi todo meu, Hélio. Muito obrigado. Hélio, o Roberto Mota discorda do que muitos teóricos da comunicação afirmam sobre o Bolsonaro. Ele deu nota 10 para a comunicação do presidente. Você concorda com ele? Olha, Luan, eu tendo a concordar mais com o Roberto do que com os filósofos e teóricos da comunicação. Afinal, está dando certo. Bolsonaro foi eleito, todo mundo dizendo que maluco, esse maluco aí falando besteira, etc. E a despeito de todas essas narrativas que o Mota chamou de suicidas da esquerda. Eu me lembro, eu estava em Madrid no dia da eleição do Bolsonaro. Eu acordei no hotel, peguei o jornal El País e na capa estava algo como... misógino, racista, eleito presidente do Brasil, em letras garrafais. Então, você veja como é que você vai ter uma comunicação para confrontar esse tipo de narrativa. Ele não tinha nem começado o governo dele, mas já era, né, visto como um cara assim. Eu me lembro, durante a campanha, até o pessoal falando, não, num eventual governo Bolsonaro vai ter genocídio de negros, a polícia vai matar todos os negros, etc., né? E coisas assim. Então, é muito difícil você lidar contra isso. Eu entendo o ponto de que o Bolsonaro muitas vezes não segue a liturgia do cargo e muitas vezes ele ofende pessoas. Eu não sei se isso é tão produtivo, ou poderia melhorar? Pode ser, mas eu concordo com o Roberto em que para você fazer frente a essa ideologia marxista, progressiva, etc., com gente que só empacota narrativas, muitas vezes falsas, né? Não é nem meia verdade, é falsa mesmo. Como é que você vai fazer? Você tem que ser gentil? Você tem que falar mansinho? Não sei se falando mansinho ia ser tão eficiente, não. Então eu concordo com ele. Um ponto que ele disse, Luan, ele falou sobre o consórcio da mídia. Assim, como se tivesse uma organização deliberada entre os sábios da mídia para fazer, então, uma oposição ao Bolsonaro. Assim, eu tenho experiência de escrever na Folha, né? Então, eu posso um pouco dizer, eu não acredito que exista uma organização entre as pessoas para bater no Bolsonaro. Eu acredito que as pessoas efetivamente são de esquerda. Não gostam do que o Bolsonaro está propondo, não gostam dos que liberais estão propondo e, portanto, eles vão se opor ao Bolsonaro. Mas não que exista, assim, como se fosse uma coisa que o Olavo diria, né? Não, olha, tem uma organização ali por trás dos panos, existe ali 3 ou 4 caras que determinam e, portanto, fazem isso. Se fosse verdade, eu não escreveria na Folha, concorda comigo? Não deixaria eu escrever o que eu escrevo toda semana, batendo na esquerda, batendo no PT, batendo no estatismo. Seria mais fácil não deixar, assim como tem outras pessoas, o Narlock também escreve na Folha, uma opção de gente escreve em outros lugares, minoritários, mas escreve. Então, assim, eu tenho um pontinho aí
que eu não concordo com o Mota. Aliás, tem um outro pontinho que eu vou falar mais adiante, mas diga aí. Realmente, né, sobre essa questão do consórcio da imprensa, né, Hélio, a mídia ela tem muito poder no Brasil mesmo, né, sempre teve. A gente está na era das redes sociais, da mídia alternativa, da comunicação direta, então acaba que esse poder da imprensa acaba sendo um pouco descentralizado, diluído. O próprio Mota citou o exemplo do podcast do Flow ontem, da audiência incrível aí que o presidente teve, né? Mas eu queria puxar... E também, Luan, e também, aonde ele está, brilhando, por sinal, Mota, Jovem Pan, é uma mídia claramente de apoio, na sua maioria, ao que o presidente faz. Aqui, a Gazeta do Povo tem uma opção de gente que admira o presidente Bolsonaro e apoia. Quer dizer, não é que exista um fechamento do mercado de mídia que não se possa apoiar. É esse o ponto aqui que eu queria fazer. O próprio Instituto Miss Brasil dá para classificar como mídia alternativa também, né? Mas não foi isso, não foi essa mídia que ele, para ser, né, sincero aí com o Roberto, ele não estava se referindo às mídias alternativas, ele queria falar mais a mídia, mas a Gazeta é uma mídia, vamos dizer, tradicional, Jovem Pan, então mesmo essas aí tem, e nos outros meios também, tem gente que apoia o presidente Bolsonaro, mas infelizmente a esquerda é dominante, né? O pessoal de cabeça de esquerda e marxista mesmo, né? Impregnado da filosofia marxista, de que empregadores exploram seus funcionários, né? De que tem que ter uma luta de classes, e agora as classes foram repaginadas, a classe antigamente era só ricos e pobres, né? Burgueses e proletários, agora é entre homens e mulheres, héteros e homossexuais, e pretos e brancos, e todas as outras classes que eles repaginaram para dividir a sociedade. Então, isso é muito comum. Tem gente que tem isso na cabeça impregnado e não consegue nem articular de que saiba que tem isso, que tem a cabeça feita, como diziam os comunistas na década de 70, mas tem a cabeça feita. E aí esse pessoal está todo aí. A juventude, Luan, que está chegando, tem uma cabeça um pouco diferente. Essa é a nossa esperança. Tanto na sua fala quanto do Mota fica claro, né, e eu concordo com isso, que existe uma grande oposição do mainstream ao Bolsonaro, mas você falou também que talvez ele pudesse melhorar um pouco essa liturgia do cargo da presidência. E aí o ponto que eu queria levantar para você, por mais que exista essa oposição muito intensa, Hélio, o presidente ele não tem que governar para todos os brasileiros e não só para os eleitores? Mas eu não acho que ele governa só para alguns eleitores. Por exemplo, vamos tomar um exemplo que seria talvez típico de quem pensa que o Bolsonaro governa só para alguns eleitores. Ele procurou fazer com que o brasileiro pudesse ter arma, ter a posse de arma. Ele procurou na medida do possível. Aí alguém poderia argumentar de que isso, ele está governando neste ponto, ele está governando só para aquelas pessoas de direita que são eleitores dele. Não me parece assim, porque, na minha opinião, Luan, você deveria ter o direito a se defender. Não deveria ser proibido a pessoa de bem que passe em testes, que demonstre que tem capacidade de ter uma arma, de ter uma arma. Isso beneficia todo e qualquer brasileiro. Quando cidadãos de bem possuem mais armas na sociedade, tem um chamado efeito aura. É mais difícil para o ladrão se incentivar a cometer um crime, porque ele sabe que ali no entorno pode ter alguém armado, que vai acabar com a festinha dele. Então, é um típico exemplo. Eu não acho que, mesmo nesse exemplo bem claro, de que, isso aí é uma coisa para poucos brasileiros, não acho. Eu acho que isso aí, por exemplo, ele fez isso para os agricultores. Existia uma interpretação da lei lá atrás que os fazendeiros, gente que vive no campo, só dentro da casa, da sede, que poderia deter a posse de uma arma.
E ele estendeu isso por portarias, não me lembro se foi portaria ou se foi por algum decreto da presidência, para toda a propriedade da pessoa. É a propriedade que você tem que defender, que é o principal de deter armas. Todo mundo deveria ter o direito de defender a propriedade. Então, não acredito que o Bolsonaro governe para uma parte só das pessoas. Ele está buscando, da cabeça dele, eu discordo de várias coisas do governo, mas ele está buscando, na medida do possível, melhorar para todo mundo, né? A gente citou aqui, o Mota citou o marco do saneamento, né? Uma série de outras iniciativas que a gente sabe, né? PIX, independência do Banco Central, lei de liberdade econômica, reforma da Previdência. O marco do saneamento, o impacto é verdadeiro, realmente. Até 2033 tem que ter universalização, tanto da água quanto do esgoto. Eu acho que mais de 50% dos brasileiros, Luan, não tem acesso a esgoto. É um escândalo. O Brasil, no século XXI, ainda está nessa situação. Isso porque o governo é um desastre em resolver fazer. Tentou fazer saneamento, aí é que está. Estamos um século atrás dos outros países, porque é o governo tentando fazer saneamento. Então, não, Luan, eu acho que ele é um presidente que tenta governar para todos. Agora, a esquerda não vai concordar e está tentando buscar formas de não deixar que ele seja reeleito. O Mota falou que não é culpa do Bolsonaro. Muitos problemas que aconteceram ao longo do governo dele não podem ser atribuídos à figura do presidente, Hélio. E aí eu queria te perguntar o que você acha desse fenômeno de atribuir tudo ao presidente. Tudo que é de bom que acontece é por causa do presidente, tudo que é de ruim que acontece é culpa do presidente. Será que é porque o pacto federativo do Brasil é muito fraco, praticamente ele só existe no papel e o poder está todo concentrado em Brasília? Não, eu acho que na cabeça dessa turma o presidente simboliza uma ideologia que é oposta a que esse pessoal acredita. É um pouco do que o Mota falou. Ele falou lá, tem um pessoal que é progressivista lá, né, e tal, ou que estava ganhando dinheiro na época do PT e que agora deixou de ganhar dinheiro, né? Então, que não sabe mais operar, não consegue mais operar como operava antes. Então essa turma vai ser contra o Bolsonaro mesmo. Então é tudo culpa dele, porque ele se tornou o inimigo. Agora, isso não é só exclusivo da esquerda, não. Eu acho que os bolsonaristas também consideram os lulistas, ou o que quer que seja, como inimigos mortais da pátria. Essa briga eu acho que não ajuda muito. Quer dizer, eu não sei se tem solução, não. Não estou dizendo que, você tinha que ficar em cima do muro, nada disso. Eu acho que você tem que se opor, sim, mas considerar o outro um inimigo que merece ser destruído, aí você passou por um outro nível, porque aí você passa a ter narrativas que você sabe que são falsas, você está fazendo os fins justificam os meios. Então, aí a coisa começa a sair do controle. E eu acho que a gente está indo um pouco nessa direção, é um pouco perigoso, mas faz parte da guerra que a gente está vivendo hoje, dessa polarização. Em algum momento isso vai passar, na minha opinião, eu já disse isso aqui. Em algum momento essa coisa vai acabar sendo diluída e porque a esquerda vai passar a aceitar que a direita possa existir, né? E os liberais também, né? Porque a gente aqui não é de direita, é liberal. Aliás, o Mota era do Novo, que é um partido liberal, e hoje ele parece ser mais mais alinhado com a filosofia do próprio presidente. Eu acho que ele migrou um pouco e ele citou a questão, por exemplo, da maconha. Isso diverge um pouco, o liberal e o conservador divergem na questão da maconha, porque o liberal ele pode achar e eu acho pessoalmente que drogas fazem mal. Mas não é isso que está em discussão. Não é se a coisa faz mal ou não. O alcoolismo também faz mal, né? Eu digo que a droga que mais dano causa a si e a terceiros são livros socialistas. Nem por isso a gente quer que os livros socialistas sejam proibidos lá. O mesmo raciocínio, embora seja uma brincadeira isso, o mesmo raciocínio se aplica à maconha, por exemplo. Agora, quando você proíbe a maconha, você está viabilizando o criminoso.
você está criando um mercado negro, uma máfia que vai ter que defender a bala ou por suborno o seu comércio. E aí que só criminoso vai lidar com isso, né? Existia uma época que maconha, cocaína, heroína era vendido em farmácia, 100 e poucos anos atrás, né? E agora não, agora todo mundo acha que o certo, que é mais benéfico proibir, porque isso é ruim para a pessoa. Mas quem somos nós para dizer o que é ruim, proibir a pessoa de cometer erros? A pessoa tem que aprender. Isso depende de educação. Os pais têm o trabalho de mostrar, não é só a maconha que pode ser ruim. Aliás, a maconha nem é um bom exemplo de fazer coisa ruim, porque dizem que nem causa muita coisa negativa, não. Mas tem 1001 coisas na vida, Luan, que são terríveis e que os pais, né, têm a obrigação de mostrar para os filhos e tentar educá-los no sentido de evitar esses exageros, as decisões erradas, etc. Mas tem certas coisas que as pessoas precisam viver e errar, e às vezes erram e pagam com um custo altíssimo, às vezes até com a vida. Mas não há substituto melhor do que a liberdade de você poder errar. Então eu acho que aí os conservadores pecam um pouco. Eu concordo que é uma discussão bem longa e complexa, mas em princípio eu diria que eles erram ao querer proibir aquilo que eles consideram um mal. O Mota, ele citou, o pessoal que defende a maconha quer impor por lei um comportamento a terceiros. Me parece até que é o inverso, que quem quer proibir algo danoso, né, são os conservadores que querem ter nos livros de lei uma proibição a um vegetal, uma injeção qualquer de uma substância qualquer, algo que altere o estado emocional da pessoa. O álcool também altera, o tabaco também altera e tal, cada um de uma certa forma. O negócio do álcool, ele vai dizer, não, é uma questão de dosagem. Possivelmente a maconha também seja uma questão de dosagem. Então, é complexo, mas nós liberais temos o dever de apontar que proibições por lei geram consequências não previstas. E as principais aqui são corrupção das forças policiais, tráfego cada vez mais forte penetrando nos legislativos, no Congresso Nacional e nos legislativos estaduais e municipais, corrupção da Polícia Federal para a entrada de arma e droga nas fronteiras, violência urbana, gente consumindo drogas feitas em fundo de quintal que pode prejudicar e pode bater nos nossos filhos, gente se arriscando. Quer dizer, é uma quantidade de consequências danosas que, na minha opinião, não cancelam, né, o outro lado, né, o que seria se você permitisse o consumo, o que aconteceria? Até voltei agora de Portugal, onde lá o consumo é permitido. Não está havendo nenhuma grande confusão em Portugal, ao contrário, Portugal está cada vez melhor e lá o consumo é permitido. Só que é meio esquizofrênico, porque lá você proíbe o comércio. Como é que alguém vai consumir se não teve alguém que vendeu? Eu não consegui entender isso, tem que perguntar para os nossos amigos portugueses. Mas o consumo não é proibido, porque você não tem problema nenhum se você consumir, né, dentro de certos limites de quantidade. Ou seja, muito tema, e eu acho que esse tema vai ficar cada vez mais importante, Luan, quando a esquerda passar a aceitar que possa existir a direita, que possa existir os liberais, possam existir. E aí, quando a esquerda diminuir, que inevitavelmente vai acontecer, a gente vai ficar entre aqui, nós divergindo em alguns pontos. A liberdade inclui também o direito de errar, Ludwig von Mises. Pois bem, exato, a culpa não é de Bolsonaro. Você concorda com o Roberto Mota e com o Hélio Beltrão? Deixe seu comentário aqui embaixo no nosso vídeo. Aproveite, assine a Gazeta do Povo, o jornal que acredita no Brasil, e também acesse os conteúdos do Mises Brasil. Obrigado, Hélio. Até o Linha de Fogo da semana que vem. Valeu, Luan. Um abraço a todos que estão nos assistindo.